Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o nosso BH Todo Dia. E lembrando mais uma vez que hoje é o dia do pão de queijo e hoje é o dia do patrimônio histórico, né? É o patrimônio cultural. A gente começou a falar um pouco disso aqui no final do outro bloco com o nosso convidado, o Igor, né, que é museólogo, e ele contando um pouco o que é o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Inclusive, durante o bloco, a gente reservou algumas imagens e nós vamos comentar com ele já já sobre essas imagens de patrimônios da nossa cidade. Mas antes, eu queria voltar no Marcelo, né? E aí, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco do pesquisador aí. Quem é que nasceu primeiro, músico, pesquisador? Como é que essas coisas acontecem na sua vida? Bom, porque eu comecei estudando piano erudito. Foi a minha formação, mas dentro de casa a música popular sempre esteve presente, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas meu pai, ele tocava, sempre tocou, tudo de ouvido, mas eu lembro as reuniões, muito músico aqui de BH, que ia lá. Sim. Então, e tinha um piano na sua casa? Tinha. Meu pai tinha um monte de instrumento, ele tocava todos, era uma coisa impressionante. Curioso, né? Mas em Fá só. O problema dele tudo bem, já tá bom demais. Tá ótimo, né? Bom, à medida que o tempo foi passando, que eu fui escolhendo o meu caminho, que foi mais para a música da popular e composição, isso. As necessidades começaram a aparecer. E não necessidades de, tipo assim, o que fazer, não. Era como fazer o que eu quero. O desafio era esse. Porque, como músico, o som está dentro da gente, né? E às vezes a gente não consegue exteriorizar esse som. Isso é muito agonizante, né? Mas faz parte do processo. Tem que fazer parte, né? É um processo de pensamento. Você vai ouvindo. Boa. O que eu preciso fazer para conseguir chegar aqui? E a questão da pesquisa veio assim, na necessidade de conseguir fazer o que eu... realizar, exteriorizar o som que eu estava ouvindo. Né? Isso. Tem uma voz interior, mas você precisa transformar isso em música. E o Egberto... Egberto Gismonti. Isso, grande Egberto Gismonti, né? Ele, para mim, dentre as várias qualidades que ele tem, a que mais me chamou a atenção era a independência do Egberto da percussão e do baixo, bateria e baixo, por exemplo, para uma formação de trio. Ah, sim. Então, por exemplo, quando eu vejo um piano trio, o Pedrinho Matar, Luizinho, essa escola antiga, né, claro, da Bossa Nova, como é que eu faço isso sem o baixo e a bateria? Muito difícil, né? Porque o baixo e a bateria conduzem a banda, né? Pois é, mas quando a gente ouve o Egberto, tá tudo ali. Piano solo. Esse cara entendeu o que eu tô... Aí que veio a pesquisa. Isso. Aí fazer transcrição das obras dele. Perfeito. Aprofundar. Esse é o seu trabalho de mestrado? Foi. E eu continuei no doutorado. Também. Com o Egberto Gismonti? Que barato. O disco Alma dele. Então, ele tem uma característica que na Idade Média se fazia muito, que chama Rocket Music, que você tem várias linhas melódicas, mas a linha melódica, quando você escuta, é fluida. Mas isso. Ele canta uma nota e o outro e ela outra. Então, é esses tipos de coisa. Isso está dividido na mão. Isso é interessantíssimo, que o ritmo está implícito. Então, que barato. É fantástico. Nossa, é apaixonante, assim. E essa é a sua tese de doutorado? Foi. Em cima desse álbum dele, qual que é? Alma. Alma. Para entender como é que isso acontece. A fluidez harmônica, tudo. Muito como legal. que ele, dentro tem a melodia e o baixo, mas por dentro as vozes estão se falando. Fantástico, muito bom. Agora é o seguinte, Igor, a nossa produção quer saber, pão de queijo é patrimônio ou não é? Claro que é. Gastronomia é patrimônio? Pode ser claro, considerado? com certeza. Pode ser considerado patrimônio imaterial. Com sim. certeza, exatamente. E aí a gente precisa registrar, como é que funciona isso, vamos dizer assim, tecnicamente, né? Para que um alimento, por exemplo, se torne, ou uma obra se torne um patrimônio. Exatamente. Por exemplo, lá no museu a gente tem um acervo, a gente tem os ofícios do queijeiro. Então, por exemplo, o queijo do Cerro de Minas, ele é um patrimônio material do estado de Minas Gerais. Foi tombado. Foi tombado, né? Foi reconhecido. E aí, para que isso acontecesse, primeiro teve o reconhecimento da comunidade. Então, a comunidade local teve esse despertar, né? Por quê? Porque o queijo, ele mobiliza o desenvolvimento econômico, turístico, cultural, né, local. E quando você reconhece isso, você traz essa proposta para a instância pública, isso traz realmente, né, um protagonismo daquela comunidade e isso muda completamente, né, a vida daquela comunidade. Então, para você
solicitar esse registro, né, a gente tem as instâncias, por exemplo, em Minas Gerais, se você vai fazer um registro do patrimônio imaterial estadual, a gente tem o IEFA, né, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Em Belo Horizonte, a gente tem a Diretoria do Patrimônio, né, que você também pode fazer essa solicitação. E a âmbito nacional, a gente tem o IFAM, né, que daí que vem, então, hoje, o Dia do Patrimônio vem por conta da criação do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é jornalista, jornalista, mineiro, historiador, né, que por 30 anos, né, ele foi presidente da instituição, e que a partir desse olhar do Rodrigo Melo, que despertou esse olhar a âmbito estadual e municipal também. Interessantíssimo, né? Tombamento e reconhecimento, tem diferença? Tem. Isso. Por exemplo, quando a gente tomba, a gente está falando de tombamento de uma edificação. Perfeito. Por exemplo, a igrejinha da Pampulha. A igrejinha ela é tombada. É isso. Você não pode alterar suas características, né, originais. O prédio ali também do Museu de Artes e Ofícios, ele é tombado, né, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Sim. E aí, quando você fala o reconhecimento do reconhecimento do patrimônio imaterial, você faz toda uma construção da trajetória desse patrimônio a nível local, né? Então, você pode fazer registro audiovisual, registro documental também. A gastronomia entra aí? A gastronomia entra exatamente nesse processo do pão de queijo. Inclusive, o IEFA está fazendo esse reconhecimento da gastronomia mineira para ser reconhecida como patrimônio imaterial. Agora estão fazendo esse estudo, esse levantamento. Eu vi outro dia do doce de tacho. Do doce de tacho, exatamente. Né? Que estava até proibido, que não podia. Exato, e que agora voltou pode utilizar, né, os tachos. Não tem problema nenhum de usar o tacho, né? Mas foi feita uma pesquisa por causa de higiene, essa exatamente. Coisa toda, né? E as doceiras precisam muito disso. Né? Precisam, né? E aí olha que fantástico quando você faz essa conexão do imaterial com o material. Lá no museu a gente tem, nos ofícios da terra, a gente tem representado o mestre de açúcar, que é a partir do mestre de açúcar que ele tinha esse conhecimento, essa técnica de transformar da cana-de-açúcar o melado, para você poder, né, fazer, por exemplo, uma rapadura. Né? Então, esse encontro de técnicas, isso é fantástico, né, da gente observar como que é algo único e que somente nós, mineiros, ou seja lá brasileiros, né, a nível nacional, somos nós que conseguimos fazer. Mas está muito na prática das pessoas. Na prática. E aí você precisa registrar isso. Né, para poder proteger, para salvaguardar. Então, a missão de um museu é justamente essa, ou então de um educador, né? Então, por exemplo, se a instituição, por exemplo, lá no Cerro, se lá não tem uma edificação, você pode ter um educador patrimonial, que vai ser essa pessoa que vai fazer essa mediação com o poder público, com a sociedade, com os turistas, para justamente preservar, valorizar e aí preservar. Exatamente. Né? Muito disso teria sido perdido, né? Por exemplo, a cultura indígena é uma preocupação, né? Total. Hoje em dia, né, se a gente for parar para pensar... Então, está sendo feito na Amazônia, a gente, né, e foi feito aqui também, né? Exatamente. O crime que aconteceu, né, no Rio, né, que a gente teve agora há pouco tempo, né? Um crime que a gente teve aí a população ribeirinha indígena completamente, né, desfigurada, né, do seu dia a dia. Perfeito. Sim. Deixa eu aproveitar, a gente tem imagens aqui, né, de patrimônios, né, que a gente selecionou para a gente poder comentar um pouco, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então pela Praça da Liberdade. Vamos colocar no ponto, né, por favor aí, maestro, solta a Praça da Liberdade para a gente, para que a gente possa conversar a respeito desse patrimônio nosso, né? Então tá aí. Temos aqui daqueles prédios, né? Eu não sei reconhecer qual que é. Você sabe, Igor? Esse prédio? Esse é o Palácio da Liberdade, Isso. né? Exatamente. Também tombado pelo Patrimônio Público Estadual. A história dessa escadaria é interessante, veio de fora, não é? Sim. Em homenagem aos reis belgas, né? Que vieram visitar Belo Horizonte. Olha que lindo isso, hein? É fantástico, né? E com os ipês, então, né? Sim, maravilhoso. Ali a gente tem o coreto da Praça da Liberdade, o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade é tombado. É tombado? É tombado pelo Estado, pelo IEFA. E é fantástico de ver aí na Praça da Liberdade um bom exemplo de sucesso do patrimônio, né? De como que o patrimônio ele conseguiu trazer uma nova rota para a cidade de Belo Horizonte, né? Por exemplo, hoje os turistas
primeira coisa que se oferece para os turistas é o Circuito Liberdade da praça. Isso. Né? Então, ali no circuito, a gente tem ali museus, centros de cultura, né? Inclusive agora... O Niemeyer, né? O edifício do Niemeyer também é tombado. Né? Então, como que um patrimônio ele pode mobilizar, ele pode trazer esse novo olhar para a cidade, né? E isso mudou completamente Belo Horizonte. Inclusive, o Museu também de Artes e Ofícios entrou agora no Circuito Liberdade. Ah, é? Olha que ótimo. Agora o circuito está expandindo, né, para várias regiões de Belo Horizonte. Então, é fantástico de ver, né? Realmente. Começa lá na Rua da Bahia, né? Na Rua da Bahia e vai descendo. Né? Então, agora a gente faz parte de 2 circuitos. A gente tem o Circuito Liberdade e tem o Circuito Cultural da Praça da Estação também. Ah, existe esse circuito Existe cultural? a Zona Cultural da Praça da Estação. E esse é um desafio, né? Quando a gente fala de patrimônio, e que eu falei, né, no primeiro bloco, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece, é justamente isso. Porque quando a gente fala da Praça da Liberdade, né, a gente está acostumado, né, porque ali está numa região socioeconômica, né, agradável, vamos dizer assim. Lugar tem ali do poder um também, lugar né? do poder, né, exatamente. E a gente tem esse desafio justamente de fazer essa quebra. No centro. Né? Porque a gente está no Baixo Centro. E Baixo Centro, No Baixo exatamente. É isso né? mesmo. Exatamente. Então, por isso que quando eu falo dessa relação com o Museu de Artes e Ofícios, é porque a nossa missão é muito forte, nossa missão educativa, de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas naquele espaço, que entendam que a cidade ela é plural. Perfeito. Né? E que o Baixo Centro ele está aí justamente para provar isso. Isso né? mesmo. Quando você sai do museu, você vai na Rua Sapucaí. A Rua Sapucaí também Maravilhosa, mudou. né? Maravilhosa. Tem o Viaduto Santa Teresa, Tem o Viaduto Santa Serraria Teresa. Souza Pinto, né? Tá a Casa do Conde também, né? Isso. Que tem ali o IFAM, né? Tem o perfeito. Centro Cultural. E aí por aí vai. Muito legal. E aí a ocupação dos jovens da Praça da Estação, isso há mais tempo, né? Em 2013, se não me engano. Exatamente. Foi muito importante também para valorizar, né? Tinha a praia da estação. Exatamente. A turma ia para lá, né? Para curtir a praia Ocupar a praça, e protestar né? contra o Exatamente. fechamento da praia. Né? Da praça, na verdade. E é maravilhoso que o museu assistindo aquilo tudo ali, né? E acolhendo também essa manifestação popular. Muito legal. O Palácio da Liberdade ele tem grades, mas nem sempre ele teve. É né? verdade. Mas agora ele foi tombado com as grades, então não dá para tirar as grades, né? Sim, não dá. Tem que Exatamente. manter, porque Tem que manter. esse é o acordo, né? É o acordo de manter a característica. Muito bom, legal demais. Vamos saber um pouco da Praça da Liberdade. Já que a gente viu ali, Marcelo, o que é a Praça da Liberdade para você? É um lugar que conecta para mim o passado com o futuro, porque ali tem toda a nossa história, né, de Belo Horizonte. Sim. O futuro no sentido da educação, porque ali a gente está preservando, por exemplo, o Museu de Mineralogia, a biblioteca, Isso. são as nossas riquezas, né, a literatura, as pedras. Temos um coreto ali, né? Tem um O coreto é um coreto. lugar do músico também, né? Eu lembro que eu fiz uma apresentação lá uma vez acompanhando um coral e eu pus as partituras sobre um teclado que me deram, só que o vento foi e estava sendo transmitido para a rádio. Na hora que eu pus assim, um ritmo de rock começou a tocar, aí eu... Que ótimo isso, o teclado estava programado para rock. Foi, poxa vida, aí isso ao vivo. Você teve que improvisar, né? Acontece. É o jazz, né? O jazz é o improviso, né? Isso aí acontece. Legal demais. Então, a praça também é um símbolo da música, né? Da musicalidade das Com pessoas. certeza. Né? As tribos que frequentam ali são bem diferentes, assim, né? Hoje são, mas quando a gente fala de praça antigamente, Diamantina tem muito ainda da seresta. Perfeito. A história da praça em Minas Gerais e para a produção artística tradicional, né, que é imaterial, né, é uma coisa nossa, é na praça, né, o ponto de encontro, né. Perfeito. E além da toda a poesia que tá embutida naqueles prédios, né. Muito bom mesmo. E ali também o encontro das tribos, né, como eu te falei. Das né? tribos. Até os metaleiros, né, estavam ali, e o metal que é de Belo Horizonte também, né, o Sepultura tem daqui. que acontecer isso. Tem que acontecer, muito bom. Não dá para restringir isso aqui para um grupo, por exemplo, ficar preso ao passado, só o povo da seresta, não. Perfeito. As pessoas têm que encontrar. O patrimônio é vivo, né? É vivo. A cultura é viva, né? E dinâmica. A cultura é feita pelo dinâmica. povo, né? Pelo povo, Pelo exatamente. povo, né? Boa. Vamos lá, Praça da Liberdade para você. O que é aquele lugar? Então, você falou a minha palavra, poesia. As minhas canções, elas todas nascem de poemas. Então, para mim, a Praça da Liberdade, ela é um misto de cultura, né? Ela está ali cercada de cultura por todos os lados. Como você falou, o coreto, eu já vi apresentações musicais lá, já tive momentos fantásticos ali. E da beleza arquitetônica também.
e da beleza natural, porque a vegetação, como eu te falei antes, na hora do intervalo, né? Eu sou apaixonada pela vegetação de Belo Horizonte. Ela é muito diferente daquilo que eu estava acostumada lá no Nordeste, né? Então, assim, eu me perco olhando para as árvores, sabe? Olhando, admirando a poesia que está ali, viva. Fico sabe? pensando, Igor, se a Artane morasse em Belo Horizonte lá nos anos 30, né, do século passado, quando nós éramos uma cidade-jardim. Imagina, né? Se você acha hoje muito arborizada, pegue fotos de Belo Horizonte antiga, né? Principalmente da Avenida Afonso Pena, que nós temos árvores maravilhosas. Eu vou te dar um depoimento aqui. Pois não. Tem dias, há algumas épocas do ano, que a cidade fica tão linda, os ipês floridos, as árvores floridas para todo lado, que a gente está ali naquela loucura do dia a dia, no trânsito, né? Às vezes estressado ali, que a beleza das árvores me faz até esquecer o estresse do trânsito. Concordo. É assim, eu me pego parada no semáforo olhando assim. Em sabe? contraste com o sol, com o céu, né, que é muito azul dessa época também, né? Que é Então, diferente do céu de Belo Horizonte. para mim é uma beleza à parte. Eu imagino como deveria ser. Né? Nos anos 30, deveria ser. Noel Rosa veio aqui, você falou do Pura clima, poesia. né? Marcelo, Noel Rosa veio a Belo Horizonte para curar de doença, né, de tuberculose. Era a prática da época. Nos anos 30. Mas ele dizia o seguinte, olha, eu prefiro viver um ano no Rio do que 10 nessa cidade parada. Imagina Belo Horizonte nos anos 20 para Noel Rosa, que era quebradeira total, né? É verdade. E médico, hein? E médico. Ó, deixa eu aproveitar, porque você falou do Parque Municipal. Eu queria chamar de novo o nosso maestro para a gente colocar imagens do Parque Municipal para a gente comentar, Igor. Olha aqui, ó. Temos aqui um lago, é aquele lago dentro do Parque Municipal. Sim. O parque é sensacional, né? É fantástico, né? Se a gente for falar de pertencimento, né? De relação, de construção de identidade, o Parque Municipal, ele resume exatamente isso. Porque ele é um espaço de lazer, é um espaço de entretenimento, é um espaço que muitas pessoas conheceram seus namorados, Isso né? mesmo. Seus esposos. Tem a Ilha dos né? Amores lá no a Ilha parque, dos Amores, da Paquera ali, ó. exatamente. Rola né? total. Ali antes tinha uma escola também, era Marconi, sim. exatamente. Muitas pessoas da minha família estudaram ali. Então tem uma representatividade muito grande para a cidade de Belo Horizonte. Sim. Né? Você acha que a gente cuida bem do Parque Municipal? Uma boa questão. Né? O parque também não tinha grades, né? Não tinha, Meu pai verdade. trabalhou lá como fotógrafo lambe-lambe, até numa época que não tinha grades, depois colocaram as grades, né? É verdade. Que, de certa forma, cerca um pouco, né? Cerceia. Sim, Né? cerceia. Vamos lá, Marcelo, o que é o Parque Municipal para você? É musical também? Tem que ser, né? Tudo Você tem falou que... do Teatro Francisco Nunes? Do Francisco Lá Nunes. dentro? Eu lembro eu indo lá novinho com minha avó, tinha um vendedor de laranja naquelas carrocinhas verdes. Sim. Você lembra? No gelo, né? É. A pedra de gelo e a laranja em cima. É. Assim. E o parque é a mesma coisa da praça, né? É o passado ali presente, conservado. Tem um coreto também. O coreto. Né, dentro do parque. Isso não é à toa, né? Ou seja, né, a música está sempre presente aqui, muito, né, em Minas Gerais. Né? O Francisco Nunes como um ponto importante da nossa música aqui, histórico, né? Sim. Com certeza. Muito bom. Parque Municipal, que você inclusive citou, é musical também? Então, com certeza. O Parque Municipal é musical, é cultural, é natural, é lindo. E Esse final de semana a gente teve inclusive a volta de eventos do Parque Municipal, Sim. né? Um Que show de delícia. encontros, assim. Né? Que continue. É. Show Covid. Então, foi um dos primeiros lugares que eu conheci e me apaixonei aqui em BH, né? Você falou aí dessa coisa dos namorados e tal. Então, assim, passei naquela lagoa que tem ali. Pedalinho. Você chegou a andar de não, pedalinho? canoinha, No remo, no isso, no remo, remo. isso, faz Sabe? parte. Gosto de levar o meu filho para correr e brincar lá, ele adora. Uhum. Né? Então, é um espaço lindo. Eu sou apaixonada com natureza. Aliás, uma das coisas que eu amo, não só em BH, como em Minas, de maneira geral. Eu adoro aquilo ali, sabe? Muito bom. Olha só, no outro bloco a gente fechou com a música dela. E agora eu vou pedir ao nosso maestro para colocar no ponto a música do Marcelo, né? A música Descobrindo o Mundo. É isso mesmo, Marcelo? Isso aí. Ela é sua? É minha. Eu fiz quando a minha filha nasceu. Tem uma introdução assim meio dissonante, que a sensação que eu tive dela, aquela primeira respiração, né? Não é uma coisa... E depois aquela
aquelas coisas, pouco a pouco as coisas vão aparecendo para a gente. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir, depois a gente volta para comentar um pouco aqui dentro da nossa programação. Então, vamos conferir Marcelo Magalhães Pinto. Esse sobrenome é muito forte em Minas Gerais, hein? Muito bom. Quem é que compõe esse trio seu, Marcelo? Fala pra gente, nós estamos ouvindo aí. Bom, Sérgio Barroso. Quem que é o Sérgio Barroso? Ele tem uma história muito forte na história da música brasileira. Ele trabalhou com Elis Regina, Tom Jobim. É o baixista, O baixista. Né? É um baixo acústico? Baixo acústico. Tá. Uma pessoa, assim, fantástica. A gente, só de conversar com ele eu aprendo, assim, horrores. É uma histórias. História, né? É muita informação. E quem está na percussão? E a bateria, Kleberson Caetano, um baterista lá do Rio, também. Muito legal. Isso foi gravado no estúdio no Rio. Na Casa do Choro. Casa do Choro? O que é a Casa do Choro? É um espaço dedicado ao choro. Que barato. É um teatro, o fundo dele é pedra, como vocês podem ver. Acústica interessante, maravilhosa. Né? Tem muita foto do Pixinguinha, daquela turma dos Batutas. Do Chorinho, né? Fica em qual bairro lá no Rio? No centro, na Rua da Carioca. Acho que é Rua da Carioca o nome. Acessível, então. Muito. Fantástico. Muito legal. E tem lugar para plateia? Como é que tem? Um teatro. É um teatro mesmo. Teatro, não parece, né? Parece até um bar ali. Tem um ambiente muito bom. intimista, né? Você optou agora pelo jazz, né? Sim. A sua praia é essa mesmo? Na verdade, a música instrumental, seja ela jazz ou música brasileira. Sim. Eu costumo dizer que o jazz e a música brasileira são diferentes lados da mesma moeda. Porque lá eles têm o swing, né? Isso. A gente tem a bossa aqui. São aditivos que vieram na música que não tinham antes. E é interessante quando a gente fala jazz, existem vários estilos de jazz. Como né? a música brasileira. Né? Outro dia nós recebemos aqui componentes de uma banda de gypsy jazz. Europeu, que é uma música da França, né, dos ciganos, né, e mais dançante, inclusive. Né, com certeza. Que está muito em voga entre os jovens de hoje, até dançando nas ruas, né, bee-hoppers, essa coisa toda. Eu acho ótimo. Muito legal. Como pianista, eu quero a sua opinião sobre Nelson Freire. Eu conheci o Nelson, eu tinha 9 anos. Tive a oportunidade de bater uns papos com ele, assistir vários ensaios. Você teve o prazer de ver ensaio dele? Já, nossa. Porque eu sou daqui de BH. Isso. Então toda a oportunidade que tinha de estar com ele, mesmo que eu não pudesse conversar, eu só de estar lá ouvindo e vendo o cometimento dele para com a música, para com o piano, comprometimento, desculpa. Era uma coisa impressionante. É uma relação impressionante. Intensa, né? Tem um documentário dele, não sei se você já viu, que num determinado momento do documentário, no final, o diretor, Walter Moreira Salles, né, pergunta para ele o que você não fez ainda, né, no piano. E ele está num quarto de hotel e ele mostra uma televisão onde temos, né, um jazz, uma banda de jazz de negros americanos. Ele fala, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo improvisar. Me dá uma agonia, eu não consigo fazer isso. Mas você sabe que, por exemplo, ontem, em preparação para o festival, a gente deu um workshop para alunos de música. E me fizeram essa pergunta sobre o grau de liberdade que a gente tem na música popular ou instrumental em comparação à música erudita. Eu falei assim, não é bem assim. Porque, por exemplo, se eu pegar um prelúdio Chopin, uma peça de Bach, colocar no computador com as indicações da partitura, por exemplo, aqui você vai tocar mais devagar, aqui você cresce, aqui é staccato, o computador vai tocar. Igualzinho está na partitura. Mas a música não acontece.
Então, o grau de liberdade que o performer tem é altíssimo, tem que ter. E é isso que faz o Nelson. Ah, sim. São as liberdades que ele teve ao tocar. Sim. Mas o jazz era demais para ele, né? Não, é um problema de sotaque. Não sotaque? Não de capacidade técnica, não é isso, né? Uhum. É só uma vereda. Não tem nada. É simples assim para você, né? Não. Vamos para o nosso intervalo, né? Daqui a pouco a gente vai voltar com o último bloco do nosso programa. Maestro, nossos comerciais, por favor.